Meus caros alunos, estamos a abrir nossa 14ª aula. 14º encontro. Tema de hoje, sonhos na visão freudiana. Vamos encontrar uma posição adequada, um ambiente adequado, uma boa concentração e vamos ao nosso vídeo-aula. Vamos então com a mensagem do dia de hoje. Bom dia! Pensamento de hoje: para alcançar a verdade é preciso, pelo menos uma vez na vida, duvidar de todas as coisas. Esse pensamento é de René Descartes, grande filósofo. Pense nisso. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Para alcançar a verdade, é necessário, uma vez na vida, duvidar de todas as coisas. René Descartes, filósofo francês do século XVII, é conhecido por seu método de dúvida sistemática. Ele acreditava que para chegar às verdades fundamentais era necessário começar duvidando de tudo que poderia ser de alguma forma duvidoso. Essa abordagem buscava uma base sólida e indubitável para o conhecimento. No célebre cogito ergo sum, penso logo existo, Descartes encontra uma verdade inegável, a existência do eu enquanto ser pensante, mesmo na mais radical dúvida. A psicanálise iniciada por Freud no final do século XIX também lida com a busca pela verdade, mas de um modo diferente. Enquanto Descartes procurava verdades racionais e lógicas, a psicanálise busca a verdade do inconsciente, aquela que está escondida sob as camadas da consciência. Freud e seus seguidores acreditavam que muitos dos pensamentos e comportamentos humanos estão influenciados por desejos e traumas inconscientes, muitas vezes reprimidos. Ao aplicar o pensamento de Descartes à psicanálise, podemos considerar a ideia de duvidar como um meio de explorar o inconsciente. Em psicanálise, questionar as percepções conscientes e as narrativas que construímos sobre nós mesmos pode revelar verdades ocultas. Assim como Descartes usou a dúvida para descartar falsidades e encontrar uma base sólida de conhecimento, a psicanálise encoraja uma forma de dúvida interna para desvendar os desejos e medos subjacentes que moldam nossas vidas. Na prática, a psicanálise, a dúvida, é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Ao duvidar das narrativas que contamos a nós mesmos, podemos explorar os aspectos reprimidos ou ignorados de nossa psique. Isto pode incluir questionar as motivações por trás de nossas ações, os padrões recorrentes em nossos relacionamentos e as origens de nossos medos e desejos. Por meio dessa dúvida, assim como Descartes buscou uma fundação para o conhecimento, a psicanálise busca a compreensão mais profunda do self. Enquanto Descartes procura uma verdade objetiva e indubitável, a verdade na psicanálise é subjetiva e multifacetada. Ela reside nas experiências individuais e nas realidades internas únicas de cada pessoa. A verdade psicanalítica não é universal como a verdade cartesiana, mas pessoal e muitas vezes ambígua, moldada pelas complexidades do inconsciente humano. Ao integrar o pensamento de Descartes na psicanálise, a dúvida se torna um meio de descobrir a verdade sobre nós mesmos. Isso não busca uma certeza absoluta, mas sim um entendimento mais rico e profundo das forças ocultas que influenciam nossos pensamentos e comportamentos. A dúvida, tanto na filosofia cartesiana quanto na psicanálise, é um passo crucial
na jornada de conhecimento e autoconhecimento, levando a um maior entendimento de quem somos e por que agimos como agimos. Com essa motivação, nós damos início à nossa 14ª aula. Os sonhos. Hoje, de um modo diferente, vou provocá-los através da mídia. Observem. Really remember the beginning of a dream, do you? You always wind up right in the middle of what's going on. Dreams feel real while we're in them. It's only when we wake up that we realize something was actually strange. Mustn't be afraid to dream anything big about it. It's the most resilient parasite. An idea. A simple little idea that would change everything. Give him the kick! Come back to reality. Have it under control. I hate to see you out of control. Already. Inception. See it as it was meant to be seen in cinemas and IMAX. Bem, dando continuidade, estamos diante do filme A Origem, 2010, dirigido por Christopher Nolan, um filme que oferece uma rica trama para uma exploração psicanalítica. Não vou entrar no mérito do material aqui apresentado, fica aqui a provocação para um mergulho. Com relação ao contexto do filme, A Origem é um thriller de ficção científica que se aprofunda nos labirintos dos sonhos e da mente humana. O filme gira em torno de um grupo de especialistas capazes de entrar nos sonhos das pessoas para extrair ou implantar ideias. A narrativa central do filme ressoa profundamente com as teorias de Freud, principalmente em relação aos sonhos como portais para o inconsciente. Bem, aí é com vocês. Vocês poderão pegar pelo texto uma provocação muito interessante e depois, conforme o tempo de vocês, procurem o filme. Procurem o filme, assistam, façam análise de vocês, vejam comentários, vejam a posição da crítica, muito interessante. Este filme nos coloca dentro da temática de hoje que nós vamos trabalhar, o sonho numa visão de Freud. Neste bloco, apenas apresentando a vocês o nosso mapa mental, a importância do sonho na psicanálise. Então vejam um pouquinho os elementos básicos, pelos itens, os fundamentos dos sonhos, a questão da realização de desejo por meio do sonho, questão do conteúdo sexual e sonhos, a questão da censura onírica que acontece nos sonhos, a questão da presença do complexo de Édipo nos sonhos,
sonhos e trauma, a vida cotidiana, possibilidade de interpretação de sonhos, sonhos e a saúde mental, finalmente, sonhos no contexto cultural. Lembrando-se sempre daquela máxima, nós temos a visão de Freud, com suas limitações e possibilidades. Evidentemente, teremos outros pós-discípulos, e até os dias de hoje, visões que agregam, visões que fazem algumas restrições ou visões completamente diferenciadas. Atenção para essa sensibilidade crítica. Quanto ao conteúdo, eu fiz, a partir do mapa, nós fizemos aqui um texto, não digo que seja breve, mas um texto intencionadamente pedagógico e didático para facilitar a compreensão de vocês. No início de todos os vídeos, aula, eu sempre digo, eu estou agora numa função de apresentar o material, os recursos didático-pedagógicos, para que vocês possam aprofundar as provocações que acontecem durante o vídeo aula. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho os sonhos na visão de Freud, vamos falar um pouco da estruturação segundo Freud, quando ele fala do conteúdo manifesto e conteúdo latente, vamos falar dos mecanismos na visão de Freud, quando ele fala da condensação, deslocamento, simbolização. O Freud tinha um método para trabalhar, para analisar os sonhos. Com relação à questão do desejo, o sonho sempre, na visão de Freud, ele acontece na perspectiva dos desejos inconscientes. Existem muitos desejos que são repressivos, estão numa possibilidade de repressão no inconsciente. Veremos a questão da sexualidade presente nos sonhos, como Freud faz a interpretação da perspectiva dos desejos sexuais, como acontece esses procedimentos numa análise clínica. Com relação à censura também, uma observação, uma descoberta de Freud, como ela acontece nos sonhos, como ela se manifesta e como ela é dada na interpretação. O complexo de Édipo também aparece nos sonhos, e vamos olhar e observar como Freud entende a presença do complexo de Édipo nos sonhos. É o momento, na experiência dos sonhos, de entender a resolução de conflitos na perspectiva edípica. Avançando um pouquinho, traumas aparecem nos sonhos, temos sonhos traumáticos, temos pesadelos. Como é que se dá o processamento desses traumas? Como ele acontece na análise terapêutica? A questão do sonho e o nosso cotidiano. O sonho tira também muitas informações, muitas motivações do nosso dia a dia, da nossa vigília. O sonho ajuda muito no nosso autoconhecimento. Interpretação dos sonhos, como eu dizia no começo, existe uma técnica para isso. Veremos um pouquinho a visão de Jung, avançando um pouquinho, o lugar da autointerpretação, a questão da saúde mental, distúrbios do sono e sonhos, uma relação, uma reflexão sobre isso, a terapia e os sonhos, o bem-estar emocional na experiência, na vivência dos sonhos, perfeito? E a presença dos sonhos nas diferentes culturas, questão de mitos e lendas, a presença dos sonhos na arte, como nós vimos agora na mídia, no cinema, o impacto social, o histórico, na história, e o futuro. Esse aqui é o contexto da nossa conversa de hoje. Vamos para o próximo bloco. Nesse bloco, como eu sempre faço uma síntese rápida,
a respeito das temáticas que serão abordadas. Então, vamos refletir sobre os sonhos. Importante que nós tenhamos uma ideia de fundamentos, de conceitos. Então, provocando, na visão de Freud, os sonhos são manifestações do inconsciente que revelam desejos e conflitos reprimidos. É importante lembrar, nós estamos na visão freudiana. Então, os sonhos sinalizam, manifestam o que está depositado no inconsciente, desejos e conflitos reprimidos. Com relação à questão da estrutura, Freud identifica a estrutura dos sonhos, que inclui o conteúdo manifesto, aquilo que a gente consegue contar logo quando a gente acorda para as pessoas. Muitos conseguem contar até com muitos detalhes. E aquele conteúdo latente é o significado oculto dessa experiência que nós estamos contando, devido às figuras de linguagem, os símbolos, a realidade vivenciada por nós. Então, o conteúdo latente precisa de uma metodologia, precisa de uma orientação para que a gente não caia num senso comum. Avançando, os sonhos como espaço de realização dos desejos. Freud postulou que os sonhos são realizações de desejos inconscientes. Com relação ao conteúdo sexual, muito presente nos sonhos, a sexualidade tem um papel central na teoria freudiana dos sonhos. Interessante essa perspectiva, tem muito material que dá para tirar por aqui. A questão da censura onírica, o sonho, ele nos apresenta por meio de censura. O que seria uma censura onírica? Um conceito de Freud que descreve o processo pelo qual o conteúdo perturbador ou inaceitável é alterado nos sonhos para não ameaçar a nós, aquele que sonha. Avançando, o complexo de Édipo presente nos sonhos, o complexo de Édipo, central na teoria de Freud, refere-se a desejos inconscientes de natureza sexual e agressiva de crianças em relação aos pais. Também é tema dos sonhos. Traumas. Freud viu sonhos traumáticos como uma repetição compulsiva de experiências dolorosas, parte de uma tentativa fracassada de dominar o trauma. Então, na verdade, muitos de nós experimentam verdadeiros traumas, vivências terríveis, ou experiências terríveis e que traumatizam. O sonho acaba absorvendo como uma forma de aliviar essa dor. Avançando, sonho na vida cotidiana. A vida cotidiana exerce um impacto significativo nos sonhos. Muito material que acontece no sonho foi porque durante o dia nós coletamos esse material na nossa vivência, nas nossas relações, nas nossas impressões, nos nossos sentimentos. E existe um método interpretativo na perspectiva de Freud. Freud desenvolveu um método detalhado, focando o conteúdo latente. O manifesto todo mundo diz, mas o latente precisa de uma metodologia. Aqui, o Jung, por exemplo, propôs uma abordagem diferente. Quem sabe em uma das aulas nós possamos abordar o Jung nessa perspectiva, trazendo um material de reflexão. E ele vai enfatizar muito a questão do simbólico universal, a questão dos arquétipos, que acontece para todos os povos, a questão da saúde mental, sonhos e saúde mental. Sonhos podem ser indicadores valiosos de saúde mental, porque eles refletem ansiedades, depressão, distúrbios. É evidente que numa visão mais carregada, mas o sonho ajuda a memória,
O sonho ajuda as conexões de insights. Os sonhos nos ajudam naqueles pensamentos que durante o dia a gente não conseguiu conectar. O sonho faz essa conexão, que são chamados insights. Contexto cultural. Sonhos têm sido interpretados de maneiras diversas em diferentes culturas, frequentemente ligados a mitos, lendas, tradições espirituais. Esse aqui é o contexto desse material que está sendo apresentado a vocês hoje. Um material muito interessante, vale depois uma revisita com calma. Não se pode fazer uma visita rápida. Vocês terão material à disposição de vocês para um mergulho, para uma imersão e tentem uma familiaridade. Buscar os conceitos, buscar uma compreensão de uma forma muito tranquila. Vamos para o próximo bloco. Neste bloco, nós estamos diante de um texto que praticamente desdobra o material do slide de uma forma narrativa. Enquanto o slide é mais objetivo, mais enxuto, direto, esse é um desdobramento dos conceitos. Então, nós temos os sonhos, aprofundamento dos sonhos, e aqui nós temos diversas abordagens. Então, definição e a posição de Freud, estruturas e mecanismos, análise. No segundo item, aprofundamento dos sonhos em relação a realizar desejos, abordagem, teoria e desejos inconscientes, desejos repressivos ou reprimidos, exemplos e crítica. Avançando para outra temática, conteúdo sexual, sexualidade e interpretação, símbolos sexuais, análise e perspectiva. Próximo passo, censura onírica, conceito e função, se tem uma ideia, manifestação e interpretação e exemplos. O outro tema, complexo de Édipo, relação do complexo com os sonhos, resolução de conflitos, simbolismo e impacto. Abordagens. Temos questão do trauma, sonhos traumáticos e teoria freudiana, processamento, análise e cura, recuperação, uma abordagem explicativa, seguida pelos exemplos. Vida cotidiana, influências diárias e a elaboração onírica, simbolismo e autoconhecimento, conexões que acontecem no inconsciente. Com relação ao método para uma interpretação, uma abordagem freudiana e técnicas modernas, posição de Jung e autointerpretação, ferramentas e recursos. Outro tema, saúde mental, indicadores e distúrbios em relação à saúde mental, sono e a questão da terapia, sono, sonho e terapia, bem-estar e desenvolvimento pessoal. No contexto cultural, diferenças culturais, mitos e lendas, os sonhos e a questão da arte, nós temos feito muito uso da arte, impacto social e histórico, futuro e interpretação. Então, não é um texto muito longo, nós estamos falando de 14 páginas, mas é um texto que procura explicar a provocação feita pelo esquema dos slides. Também, procurem com calma uma leitura localizada para identificar conceitos e buscar familiaridade com o material. Vamos ao próximo bloco. Neste bloco, nós estamos diante do texto base de trabalho, o texto oficial, numa versão para uma leitura dirigida. Ao final,
da nossa aula, eu vou apresentar o anexo, esse com leitura dirigida, e eu vou apresentar o texto original, tirado do blog do Instituto de Terapias Holísticas. Então, uma apresentação também para uma identificação, importância do sonho. Nós temos sempre reforçado a ideia para que nossos alunos, nossos cursistas, descubram a importância do sonho, o lugar do sonho, experimentem, façam exercícios para dominar a arte de captar o conteúdo dos sonhos, o conteúdo manifesto, e depois entender o conteúdo latente. E a questão começa assim com esse artigo, uma apresentação rápida e provocativa. Mas afinal, o que são sonhos? Na perspectiva da psicanálise e da neurociência. Por que sonhamos? Como nosso cérebro opera durante os sonhos? Qual é a relação entre sonhos e sono de qualidade? Uma introdução, aqui o conteúdo do artigo na sua totalidade. Os sonhos podem ser estudados tanto pela psicanálise quanto pela neurociência. Sonhos considerados uma forma de acesso aos aspectos inconscientes da psique humana. A interpretação dos sonhos é um tema frequente na psicologia, especialmente na abordagem analítica de Carl Jung. Sonhar está relacionado ao sono profundo e à compreensão dos sonhos. Então, uma ideia. O que são sonhos? De acordo com a neurociência, os sonhos são conjuntos de imagens e outros elementos vivenciados pelo cérebro durante o sono. Teremos adiante um aprofundamento dessa provocação. Interpretação dos sonhos. Na psicanálise, a interpretação dos sonhos é uma ferramenta fundamental, justamente para chegar aos conteúdos do inconsciente. A análise dos sonhos é um processo terapêutico que busca ampliar a compreensão do paciente sobre ele mesmo. Segundo a psicanálise, os sonhos possuem um significado simbólico, precisa ser decifrados. Aqui, uma demonstração de interpretação, vocês terão tempo para olhar por isso. Por que sonhamos? A ciência ainda não tem uma resposta definitiva. Além disso, sonhar mantém o cérebro ativo e saudável. Aquilo que eu dizia no início para vocês. O sonho permite conexões, o sonho permite insights, o sono permite aprendizagem, o sonho nos aproxima de nós mesmos. Compreender os sonhos pode ser uma ferramenta valiosa para o autoconhecimento e para a solução de problemas. Quem não passou o dia todo tentando resolver uma questão super difícil e de repente com um sonho tem um insight, tem uma inspiração, tem uma saída. Compreender os sonhos, os seus significados, a ideia pode trazer insights e contribuir para o autoconhecimento. Vocês já ouviram falar do sonho não REM, o sono REM? Depois, uma questão mais técnica, vocês olhem com calma, profundo, o sono leve, o sono pesado, os estágios do sono. Aqui vai comentar um pouco dos estágios. Qual é a relação entre sonhos e sono de qualidade? Então, observar um pouco isso. A pergunta que todo mundo faz, animais também sonham? Acredita-se que animais não humanos possam ter sonhos. Existe um debate muito profundo sobre isso. Quem tem pet em casa tem algumas experiências sobre isso. Um estudo realizado na Universidade de Harvard em 2001 mostrou que ratos de laboratório podem ter sonhos semelhantes a experiências vividas durante o dia. Aqui uma comparação de sonhos de animais e humanos. Por que sonhamos? Porque os sonhos são importantes, desempenham um papel fundamental da experiência vivida, insights oferecem,
permite melhor e maior conhecimento sobre nós mesmos e contribui para a saúde mental. Valorizar e explorar o mundo dos sonhos é muito interessante e vale a pena. O sonho também estimula a criatividade e inovação. Estimula. Portanto, valorizar e explorar o mundo dos sonhos para uma melhor compreensão de nós mesmos e para promover uma vida equilibrada e satisfatória. Eu tenho um bom relacionamento com os meus sonhos. Eu os trabalho, eu os estudo. Durante um bom período da minha vida, eu os registrava para observar os comportamentos padrões, para observar as variáveis que se repetiam, os símbolos que sempre estavam a aparecer. É um material muito rico. Os sonhos na psicologia, a interpretação dos sonhos é uma prática comum na psicologia, especialmente na abordagem analítica de Jung. A interpretação dos sonhos na psicologia analítica traz à consciência conteúdos inconscientes presentes nos sonhos, na mesma perspectiva do Freud. Vamos para frente. Jung acreditava que os sonhos eram uma expressão do nosso inconsciente coletivo, reservatório de experiências e conteúdos compartilhados pela humanidade. Nós que, a ciência que entende, que nos diz que o DNA da ancestralidade está presente no nosso DNA, não temos por que fugir desse desafio. Uma expressão de Jung, os sonhos são o caminho real para conhecermos a individualidade pessoal e os conteúdos complexos do inconsciente. Verdade. Nesse sentido, a interpretação dos sonhos não se limita a decifrar, mas busca compreender o impacto individual e emocional na vida do sonhador. O sonho sempre agrega visões, relações, conexões, insights. O trabalho dos sonhos na visão de Freud. O Freud vai valorizar muito essa estruturação. O trabalho dos sonhos é composto por 4 elementos: condensação, deslocamento, simbolização e revisão secundária. Portanto, quem busca fazer uma interpretação do conteúdo latente, o manifesto é simples, latente, precisa passar por essas peneiras. O que é uma condensação, o que é um deslocamento, simbolização, nós veremos no nosso texto aqui. Não vou desdobrar em cima disso. Aqui está a descrição de cada um deles. Pegar apenas o primeiro, condensação, quando existe a fusão de muitos pensamentos, muitas imagens e desejos em apenas um objeto, um elemento de uma variável do sonho. Isso é muito comum acontecer. Perfeito? Avançando, a teoria freudiana envolve análise de ações, objetos, interações, todos eles presentes nos sonhos. Conclusão: os sonhos desempenham um papel significativo em nossas vidas. Permitem acessar aspectos inconscientes da mente. Contribuem para o processo de aprendizado, memória e autoconhecimento. Verdade. Perfeito? Então, esse aqui é um texto dirigido, mas é o texto base oficial. Vamos para o outro bloco. Nesse bloco, nós temos aquelas questões que sempre aparecem ao final do artigo oficial, apenas para que a gente possa fazer uma síntese deste conteúdo. Então, a psicanálise considera os sonhos como uma forma de acesso aos aspectos inconscientes da psique humana. No entanto, algumas hipóteses bem aceitas incluem a ideia de que os sonhos nos preparam para situações de risco, fortalecem a nossa memória, eliminam pontos irrelevantes e mantêm o cérebro ativo e saudável. Outra ideia interessante: pessoas com estresse, insônia, depressão, ansiedade podem ter dificuldade em atingir o sono profundo, que pode comprometer a memória. Sonhar está relacionado ao sono profundo, a melhor qualidade do sono.
Acredita-se que animais não humanos também sonham. Comentamos um pouco isso. Os sonhos são importantes porque fazem parte do processo de aprendizado e memória. Os sonhos podem proporcionar insights sobre nós mesmos, podem solucionar problemas, estimular a criatividade e aumentar o autoconhecimento. A interpretação dos sonhos é uma prática comum na psicologia, especialmente na abordagem de Jung. O trabalho dos sonhos consiste em 4 elementos. Depois vocês, numa leitura, vocês vão aprofundar, experimentar a condensação, o deslocamento, a simbolização e a revisão secundária. A interpretação dos sonhos, de acordo com a teoria de Freud, implica observar ações, objetos, interações e as variáveis que se apresentam no sonho. Então aqui mais uma página numa visão de síntese do conteúdo do artigo. Aqui nós temos a nossa bibliografia, vamos ficar apenas com o primeiro, significado dos sonhos e sua importância para a psicologia. Eu li esse artigo na totalidade, muito interessante. Vamos ver aqui. Então ele vai abordar, conheça o significado dos sonhos, a importância do significado dos sonhos para a psicologia, elementos do processo inconsciente, aqui volta de novo, condensação. Muitas ideias e conceitos diferentes são representados no espaço de um único sonho. A informação é condensada em uma única imagem. Aí vem o deslocamento, o significado dos sonhos para os pesquisadores, sonhos como processo cognitivo, e aqui ela apresenta uma listagem, descubra o significado dos sonhos: morte, gravidez, casamento, fracasso, ser perseguido. Os 100 sonhos mais comuns, curiosamente, é uma lista instigante, perfeito. E aqui termina, é da Tatiana Pimenta. Contribuição. Perfeito. Então, vamos voltar onde nós estávamos. Vamos ver se consigo abrir o segundo. Sonhar, poder divino e do inconsciente. Vamos ver quem é a psicóloga que nos fala isso. Interessante, ela vai fazer uma relação com a questão da espiritualidade, os sonhos que acontecem também por meio da Bíblia. Bem, vamos mais uma, a última. Vida saudável. O que são os sonhos? Entenda mais sobre por que sonhamos. Deixa eu ver se eu me dou conta de quem é o texto aí, mas o texto também é interessante, tem uma gravação, um áudio, que são sonhos do ponto de vista da psicanálise, da neurociência, porque sonhamos. Veja quantos títulos estão aí: manter o cérebro ativo, manter a saúde dos neurotransmissores, como o nosso cérebro opera durante os sonhos, qual a relação entre sonhos e sono de qualidade. Os animais também sonham, porque os sonhos são importantes. Então, revisão, vamos ver de quem? Revisão técnica, Alexandre Marra. Perfeito, do material de uma revista. Pode nos ajudar. Vamos mudar, então, o nosso bloco para o próximo. Dentro da nossa metodologia, então, vamos àqueles 3 passos significativos. Um olhar sobre limites e possibilidades. Vamos pegar só o primeiro exemplo. Interpretação subjetiva. Limite. Uma das principais críticas à interpretação dos sonhos é a questão da subjetividade. Sonhos são pessoais, suas simbologias podem variar significativamente de pessoa para pessoa. Isso torna difícil estabelecer interpretações universais ou objetivas dos sonhos, os limites da teoria. Possibilidade. Por outro lado, essa mesma subjetividade permite uma rica introspecção. A interpretação de sonhos pode ser um caminho valioso para o autoconhecimento, pois encoraja os indivíduos a explorar e compreender suas próprias experiências internas e emoções. Perfeito? Aqui nós temos variações na cultura, limitações científicas, complexidade da simbologia, relação com a saúde mental, aspectos preditivos
influência na criatividade, autointerpretação, sonhos e resolução de problemas. E último, disponibilidade de recursos. Limite. A falta de acesso a recursos confiáveis para a interpretação de sonhos pode limitar a compreensão dos indivíduos. Possibilidade. No entanto, com o crescimento de recursos online, livros e comunidades dedicadas ao estudo dos sonhos têm feito avanços significativos. Perfeito? Vamos para o outro bloco. Nesse bloco, a gente vai se dar conta que é a presença dos sonhos nas produções culturais e artísticas. Então, já sabemos que aparece muito no surrealismo, na pintura. Salvador Dalí tem nos acompanhado nesse trabalho, e René Magritte. Na literatura moderna também aparece Franz Kafka, James Joyce, tem um material muito interessante nessa linha. No cinema, Alfred Hitchcock, Federico Fellini, um material muito interessante. No teatro experimental, Samuel Beckett, Harold Pinter, tem material também que exploram a questão dos sonhos. Na música, o célebre Wagner, Richard Wagner, e Arnold Schoenberg também tem peças interessantíssimas nessa perspectiva. Eu acredito que também, não fiz a investigação, mas eu vou procurar, podemos encontrar muito material nas produções das óperas. Vou dar uma mergulhada nisso. Arte contemporânea, a presença dos sonhos presente nas artes. Eu tenho mostrado a vocês como isso acontece. Nas fotografias e imagens, esses fotógrafos famosos aqui, Man Ray e Diane Arbus, eles captam imagens que evocam a sensação do sonho e estranheza. Vale a pena o mergulho. Dança e performance também tem muito material de sonhos. Artes visuais, instalações, perfeito. Animações e mídias digitais. Ok? Vale a pena uma leitura. Vocês observem sempre que eu estou a oferecer um material e o material não termina nele mesmo. Vocês vejam que algumas peças, alguns blocos nossos, eles são provocativos. Você tem uma informação em suas mãos que te leva a mais informações. Quando a gente faz essa conexão de uma informação dada com uma informação que você foi atrás e pesquisou, aí o conhecimento acontece. Aí nós agregamos valores, aí você agrega valor ao seu repertório. Então, de repente, ao mesmo tempo que eu sinalizo a vocês como a psicanálise ela vai permeando as artes e se apresenta através dos produtos culturais e artísticos, e eu apresento a vocês nomes de peças, nomes de autores, de pintores, de produtores, não é para a gente parar nesse nome e falar, falou em Franz Kafka, quem é esse personagem? Eu posso ir atrás, descobrir mais. James Joyce, quem é? Vou atrás, procurar mais informações. Vale a pena? Vale a pena. Por isso, esse material aqui é muito interessante. Quando a gente faz a reflexão, procurando a presença da teoria de Freud nas artes culturais e artísticas, isso é para melhorar, para ampliar o nosso repertório. E o anterior que nós vimos, que é sempre limites e possibilidades, a intenção é mostrar que ao mesmo tempo que a gente se encontra diante de uma contribuição valiosa, ao mesmo tempo a gente tem que se dar conta dos limites da contribuição, para que a gente não seja ingênuo, para que a gente tenha uma distância crítica, para que a gente saiba com que elementos, com que conceito nós estamos a trabalhar. Vamos para o próximo bloco. Nós chegamos então no bloco dos exercícios. Eu entendo também que é importante, que é uma forma que eu encontrei de interagir com a história de vocês, no sentido de buscar a ressignificação. Hoje, num café da manhã, estava a conversar com um colaborador da empresa e mostrava a ele
os labirintos da psicanálise. Ele mesmo, um curioso, ele mesmo um interessado no assunto, sinalizando o que a psicanálise agrega àqueles que a procuram, mostrando que quando nós enxergamos a realidade do lugar da psicanálise, a gente se dá conta de muitas informações que a gente não tinha. Quando eu olho uma paisagem, quando eu olho uma realidade, se duas pessoas olham o mesmo horizonte, com certeza estão a enxergar coisas diferentes. Numa experiência que eu fiz com ele hoje, nós olhamos um contexto externo da natureza e eu dizia, faça a sua interpretação. Ele fez a interpretação dele e eu fiz a minha interpretação. Os dois vendo a mesma realidade. Por que a interpretação é diferente? Porque a história de cada um é diferente. Quando nós ressignificamos, ou quando nós damos sentido à realidade, a gente dá sentido à realidade do lugar onde nós pisamos. Infelizmente, muitos de nós, viemos de uma educação tradicional, viemos de uma cultura impositiva, de uma cultura da família, de uma cultura da mídia, de uma cultura do país em que nós vivemos. Todos esses segmentos de comunicação, de mídia, com as suas ideologias, com as suas intenções de persuadir, fazendo a cabeça daqueles que não têm uma distância crítica e, na verdade, aumentando aquele intervalo do que a gente procura e do que a gente encontra. Aquela ideia do intervalo. Não sou o que gostaria de ser e nem sou o que a sociedade, a família, a faculdade, as ideologias gostariam que eu fosse. Eu fiquei perdido. Aí a beleza da psicanálise, fala assim, acorda em tempo, ressignifique a sua história. Aqueles que experimentam a psicanálise certamente aprendem o sabor de contar histórias, prosear contando histórias. Toda vez, dizia esse colaborador, toda vez que eu conto a história dos 3 porquinhos, sempre são histórias diferentes. Sempre são histórias diferentes. Então, observemos juntos como é importante contar história para ressignificar, para conectar os pontos. E um paralelo com sonhos. Como é bom sonhar. Quanto mais eu sonho, mais eu faço a conexão dos pontos. Mais eu tenho insights. Então vamos lá, estávamos a falar dos exercícios. Voltamos então aqui. Exercício para aprender a aprender com os sonhos. Eu preciso me deixar aprender a aprender com os sonhos. Aprender com os sonhos é justamente dominar uma técnica, um método de interpretação. Conteúdo manifesto, conteúdo latente. Posso procurar no paralelo. Qual a metodologia técnica de Freud? Qual a metodologia técnica de Jung? Ou de outros que se tornarem simpáticos ao momento existencial que eu estou vivendo. Vamos ficar com o primeiro e último exercício. Reconhecendo sonhos. Um exercício. Mantenha um diário de sonhos. Famoso bloquinho de notas, que é muito pessoal. Como eu dizia a vocês, por ser conteúdo do nosso foro interno, temos que ter uma atenção muito especial para que esse material esteja bem preservado, bem guardado. Mantenha um diário de sonhos. Assim que acordar, anote o que se lembra do seu sonho, observando detalhes.
Aqui um exemplo, sonhei que estava voando sobre uma cidade desconhecida. É possível, é possível. Um exercício 2. Reflita sobre as emoções sentidas no sonho. Identifique se são recorrentes ou relacionadas a eventos recentes de sua vida. Isso aqui é muito interessante. Eu tinha uma facilidade enorme de trabalhar isso. Reflita sobre as emoções de prazer, de felicidade, de alegria. Ou ao contrário, quando você experimenta um sonho mais de uma agressão, de alguma coisa, aquela sensação de angústia e tal, também aparece com a mesma intensidade. No sonho de voar, senti uma mistura de liberdade e ansiedade. Interessante essas sensações, o registro dessas sensações. Então, aqui um primeiro exemplo. Vamos ao final, aqui então temos possibilidades. Reconhecer os sonhos, analisar os símbolos, conectar com a vida real, explorar desejos inconscientes, analisar personagens do sonho, observar sonhos recorrentes, então, que sempre voltam, confrontar medos, entender emoções, observar as previsões, sonhos como previsões e transformar sonhos em ações. Esse último, pense em como o conteúdo do sonho pode ser um incentivo para uma mudança ou uma ação na sua vida. Por exemplo, um sonho sobre o sucesso pode motivar a estabelecer novas metas, com certeza. Crie um plano de ação baseado em insights dos seus sonhos, muito interessante. Um exemplo, inspirado pelo sonho, decido iniciar um projeto que estava adiando, que estava parado, que estava bloqueado, travado. Perfeito? Vale a pena o pacote? Vale a pena o pacote. Posso fazer todos, posso fazer alguns, posso fazer apenas um, fica a teu critério. Sinta-se à vontade. Perfeito? Com esse material, vamos para a nossa conclusão. Podemos concluir o nosso trabalho de hoje, então, trazendo um pouquinho o pensamento de efeito do início do nosso trabalho, não é isso? Para alcançar a verdade, é preciso que a gente se dê o direito de questionar, pelo menos uma vez na vida, todas as coisas. Aqui acontece a mesma coisa na psicanálise, se dê o direito de questionar os seus conceitos, os seus valores, as suas experiências, suas emoções saudáveis, suas emoções fragilizadas pela tristeza, pelo desencontro. Então, alcançar a verdade é realmente experimentar a dúvida pelo menos uma vez em relação a todas as coisas. Isso é motivo de crescimento. Não tenha medo de fazer esse exercício. A psicanálise, ela nos provoca e ela não nos abandona. Na experiência que nós fazemos na análise, nós nos encontramos e nós nos damos conta do nosso protagonismo, nós nos damos conta do nosso direito de, na perspectiva da liberdade, construir o sentido, a direção de nossa caminhada. Perfeito? Então, estamos a fechar esse 14º encontro, sonhos. Como disse no início, meu papel é apresentar um material de estudo. Eu tenho me dedicado cada vez mais a elaborar o material com bastante sensibilidade didático-pedagógica para que possa se somar, possa permitir que vocês construam a aprendizagem de vocês. Cada vez mais, já disse a vocês que é uma tendência mundial, cada vez mais a aprendizagem acontece dentro do autodidatismo. Cada vez mais minhas habilidades, conjunto delas
se transformam em minhas competências. Cada vez mais minhas habilidades e competências decorrem da minha subjetividade, decorrem dos meus propósitos, decorrem da minha experiência, da minha disciplina, de colocar foco naquilo que eu procuro. Aquela fase, aquele período de buscar as coisas prontas, todas prontas, é uma página virada da história. Aprenda a aprender. Não se trata mais de alguém que venha ensinar. Não é isso? Eu lembrei uma frase de Guimarães Rosa que já utilizei, acho que nas primeiras aulas. Mestre não é quem ensina. Mestre é quem de repente aprende. Todos nós somos mestres, porque estamos sempre a aprender com as provocações. Mais importa aprender a perguntar do que aprender a responder. Pense nisso. Bom trabalho, bastante energia, bastante disposição e uma pílula de sabedoria. Valorize os sonhos. É um poço profundo de sabedoria, de conhecimento, de descobertas. Aprenda, discipline-se, você não vai se arrepender. Bom trabalho, bom estudo.